Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Boletim da Noite no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Lorenzon. É isso aí, pessoal. Começamos aqui mais um Boletim da Noite no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Lorenzon. Sejam todos muito bem-vindos. Perdão. Já de cara eu queria pedir para que vocês deixassem um like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente, muito importante mesmo, tá? Isso faz com que o nosso vídeo suba de relevância, né? Faz com que esse vídeo aqui possa ser encontrado por várias pessoas, né? E se você não é inscrito no canal também, inscreva-se no nosso canal, tá certo? Eu fiz algumas alterações aqui no som e numa imagem e espero que tenha melhorado, tá? Com o feedback de vocês. Nós vamos ao que interessa. O José Dirceu, né, disse que o PT vai tomar o poder. Abre aspas. O que é diferente de ganhar uma eleição. Eu vou deixar isso pegar vocês assim no fundo da cabeça de vocês. O PT vai tomar o poder. O que não necessariamente implica ganhar uma eleição. Este é o partido que está disputando, né, as eleições com Jair Bolsonaro. Este é o partido. Nenhum dos outros está disputando de fato. Né? Nenhum dos outros está disputando de fato. É como você ir num num jogo, sei lá, entre Corinthians e Flamengo e começar a torcer pro Vasco. Né? Qual que é o sentido de você torcer pro Vasco num jogo em que o Vasco não está jogando? Nenhum, né? Então, qual que é o sentido de você declarar sou apoiador de fulano, ciclano, etc, etc, etc? Você faz isso por necessidade institucional, na melhor das hipóteses. É a única explicação racional para isso. De resto, meus caros, né, você não tomar posição é tomar uma posição. A verdade é essa. Seja lá quem ganhe agora nessas eleições. Então, quem está disputando as eleições hoje estão sendo disputadas por duas pessoas e somente duas. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Vou ser mais preciso, na verdade. Duas pessoas nominalmente, né? Porque nós sabemos que quando nós falamos de Fernando Haddad, nós nos referimos, na verdade, a Lula. Nós nos referimos ao próprio José Dirceu. Nós nos referimos a Rui Falcão. Né? Essas pessoas a quem vão governar de fato, caso Fernando Haddad venha a ser eleito. Para vocês terem uma ideia, nem sequer o nome da vice ele coloca em destaque nas suas propagandas eleitorais. Haddad é Lula. Aí você tem que pegar uma lupa e tentar enxergar ali, né? Cadê? Quem que é a vice? Tá de Manuela Dávila aqui, né? Quem será que é essa pessoa? Então, assim, isso é que está em jogo agora, né? Muita gente fala entre voto útil, tá? Eu sou contra essa denominação. Nós não estamos falando de voto útil. Não é uma questão de voto útil. É uma questão de voto responsável. Uma ação ou uma omissão responsáveis são aquelas em que você arca com as consequências do seu ato ou não ato. Se você arca com as consequências, muito que bem. Meus parabéns. Né? Isso aí é responsável. Pode ser uma responsabilidade iníqua, né? Aquela pessoa que diz o seguinte, olha, eu quero que o Haddad seja eleito, né? Eu quero que isso daqui, este senhor aqui que disse que tomar o poder e ganhar uma eleição são coisas diferentes, ou seja, ele cogita a possibilidade de tomar o poder de outra forma, eu quero que esse senhor esteja no poder. Né? É uma responsabilidade iníqua, mas é uma responsabilidade. Agora, não me venha com essa conversa de dizer o seguinte, olha, nem Haddad e nem Lula, e nem Bolsonaro me representam, então eu vou lavar as minhas mãos. Meus queridos, você lavando as suas mãos, você está contribuindo para o resultado, seja ele qual for. E se você realmente não vê diferença entre você votar ou contribuir, né, com a sua ação ou com a sua inação, contribuir para que um sujeito como Fernando Haddad, que responde diretamente numa cadeia de comando para um sujeito que está preso, que faz parte de um partido que ajuda, que auxilia a ditadura venezuelana, que já matou mais de 8.500 pessoas, né?
que faz parte do Foro de São Paulo, que é tem conluio com as Farc. Se você acha que tudo isso está no mesmo patamar das discordâncias que você possa vir a ter com Jair Bolsonaro, meu querido, você... Ó, não sei o que te dizer. Põe um pouco de consciência nisso. Por favor, põe um pouco de consciência. Você acha realmente que as duas coisas são problemas equivalentes? Você acha mesmo, né, que o fato do Bolsonaro ter dado algumas declarações que você discorde, ter um plano de governo que talvez você não concorde com tudo, né? Ter aí uma proposta econômica que você pensa, não é bem assim, tem que ser feito de outra forma, não sei o quê. Você acha realmente que são coisas equivalentes? Você acha realmente que os dois são extremos equivalentes? Que ambos podem não te representar em igual medida? Você acha realmente isso? Para pensar um pouquinho. Para pensar o seguinte, que o problema com o Haddad não é que a gente discorda das ideias dele, porque para discordar das ideias dele, seria preciso que ele tivesse ideias e não estratégia de tomada de poder. Qual é a ideia, por exemplo, de um sujeito que assalta a sua casa? Existe uma ideologia por trás daquilo? Não. Existe a vontade de ter o seu dinheiro, de ter as suas coisas, de ter os seus bens e de agredir a sua família. É este o projeto. Não adianta você sentar com esse tipo de pessoa e discutir código penal com ela. Você acha que você consegue discutir código penal com um ladrão que invadiu a sua casa? Você acha que consegue discutir código penal com um sequestrador? Você acha que você consegue discutir código penal com um assassino? Não. Não, porque ele não está preocupado com o código penal. Ele não está preocupado em ter razão. Ele está preocupado em ter poder para fazer o que lhe der na telha, independente se ele tiver razão ou não. Independente se ele tiver razão ou não. Agora, não me venham dizer que é a mesma coisa com relação a Jair Bolsonaro. Não me venham dizer. Jair Bolsonaro pode ter todos os seus defeitos. Pode ter todos os seus defeitos. E você pode discordar de qualquer coisa que ele disser. Qualquer coisa que ele disser. Mas não dá para dizer que Bolsonaro tem um plano de tomada de poder para instaurar uma ditadura no Brasil. Ah, mas ele fala bem da ditadura. Uma ditadura que acabou há 30 anos atrás. Mais do que isso, né? Vou contar também o período de abertura política, o começo da abertura política. Já estamos indo aí para 35, quase 40 anos. Né? Essa ditadura que o Bolsonaro elogia em alguns aspectos. Não como modelo de política, não como modelo de democracia, mas dizendo, olha, naquela situação, né, eu vi aquilo como algo necessário. Você pode discordar, falar assim, não, isso não é necessário de maneira nenhuma. Ok, mas isso é uma discordância histórica. Não é uma discordância de projeto. Agora, você compara isso com um partido que há 2 dias atrás publica um artigo no seu site dizendo que Venezuela é modelo de democracia. Olha, meus caros, eu posso estar equivocado no que significa modelo, mas até onde eu sei, modelo significa exemplo a ser seguido. E se a Venezuela é exemplo a ser seguido, veja o que está acontecendo por lá. Veja o que realmente está acontecendo por lá. Né? Pessoas passando fome não são só algumas pessoas, são 80% da população venezuelana não tem o que comer. Não tem o que comer. E isso é exemplo da democracia para o partido do Haddad. Isso é um modelo a ser seguido. Pensem bem o que está em jogo nessas eleições. E não vote de maneira útil. Vote de maneira responsável. Vote de uma maneira que você possa arcar com as consequências do seu voto. Sejam elas quais forem. Então, põe a mão na sua consciência. Né? Põe a mão na consciência e pense consigo mesmo. O que é que vai acontecer se eu fizer isso e todos fizerem a mesma coisa que eu? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer se a gente permitir que Fernando Haddad suba à presidência? O que é que vai acontecer se a gente permitir que José Dirceu, né, esse sujeito aqui, faça parte do governo? O que é que vai acontecer se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, receber perdão
perdão presidencial e se tornar o governante de fato do país, o que é que vai acontecer se tudo isso acontecer? O que é que vai ser da sua vida? O que é que vai ser da vida da sua família? O que vai ser a vida dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus vizinhos? É isso que você quer para a sua vida, para o seu país? Para todas as pessoas à sua volta? Eu creio que não. Eu creio que não. Então, por mais que Jair Bolsonaro possa não ser o candidato perfeito, e nenhum deles é, pense qual é a alternativa. Pense qual é a consequência do seu ato. Tá certo? Vou voltar a comentar sobre isso depois dos comerciais. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumir num pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Bom, estamos de volta. Agora, muita gente deve estar perguntando. O pessoal começou a comentar aqui, falando assim, não houve ditadura, houve regime militar. Eu sei disso, eu estou reproduzindo só um argumento contrário, entendeu? Isso aí se chama dialética. Né? Então, se você acredita, ainda que você acredite que o nosso regime militar foi uma ditadura, né, entenda que ela foi uma ditadura que acabou há 30, 40 anos atrás. Então, essa discussão é histórica. Não é algo uma questão de modelo, né? Não é algo uma questão de proposta política. Não existe uma proposta política a respeito disso. Tem um pessoal intervencionista, né? Mas é uma outra questão, uma outra história. Né? Bolsonaro não é intervencionista. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu quero exortar todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, nesse ponto, né, a partir de agora, o Terça Livre, a gente sempre se pautou muito pela análise, chegou um ponto em que não dá para ficar isento. Não dá para ficar, né, não dá para dar uma de isentão aqui. Nós precisamos, sim, eleger Jair Bolsonaro. Porque iniciativas como o Terça Livre correm risco sem Jair Bolsonaro no poder. Vou dizer melhor. Alternativas como o Terça Livre correm risco com o Fernando Haddad. Então, se você não vai votar, né, fale isso para as pessoas. Eu sei que a maioria das pessoas aqui vai votar Jair Bolsonaro, vai votar 17 aí no dia 7, tá? Mas falem para as pessoas, não vote em Jair Bolsonaro, vote contra o Haddad. Vote em quem tem condições de evitar que o Haddad suba ao poder. Porque o Haddad não vai sozinho. O Haddad já é ruim demais sozinho. Mas o Haddad não vai sozinho. O Haddad vai com José Dirceu, o Haddad vai com o Lula, que está na cadeia. Aliás, José Dirceu, que deveria estar na cadeia, porque vale lembrar o seguinte: ele foi solto por um perdão presidencial de uma presidente do partido dele, né?
Ele estava preso por conta do mensalão. E foi solto. Foi solto de maneira absolutamente arbitrária, né? Por um perdão presidencial. A mesma coisa vai acontecer com Lula. Não se deixe enganar. Ah, mas o Haddad já falou que não vai fazer isso. Gente, nós estamos falando de um partido que depois do seu presidente, sua maior figura, ser condenada num processo com quase 40 páginas de provas, insiste em dizer que ele foi preso sem provas. Nós estamos falando de um partido que diz que Venezuela é exemplo de democracia, mesmo já tendo morrido 8.500 pessoas lá em protestos contra o governo. O que você acha que esse partido tem em termos de compromisso com a verdade? Zero. Absolutamente zero. Não caiam nessa história. E não deixem as pessoas caírem também. Falem isso para as pessoas. Falem isso para as pessoas. É muito importante que vocês deixem isso claro para as pessoas à sua volta. Tá? Nós temos aí uma margem de quase 30%, 28% se não me engano nas últimas estimativas, 28% de indecisos, de votos nulos, válidos, votos brancos, nulos, que não pretendem votar, enfim, quase 30%. Isso aí é uma área muito grande de expansão. Tem gente que ainda vai votar no Amoedo e vai votar no Alckmin, achando que os dois são alternativas válidas ao Haddad. Eu não vou nem entrar no mérito de quem é o Amoedo e quem é o Alckmin. O fato é que o Alckmin, né, que é o mais bem colocado nas pesquisas dos dois, mesmo o Alckmin perde no segundo turno para o Haddad. Então ele não é uma alternativa ao Fernando Haddad. O risco hoje chama-se Fernando Haddad. O risco chama-se Fernando Haddad. Não é brincadeira. Nós estamos falando de um partido que em 1990 fundou o Foro de São Paulo junto com Fidel Castro, ditador cubano, e que assinou atas junto com as Farc. Junto com as Farc, uma das organizações responsáveis por lotar o Brasil de cocaína. É aliado político desse pessoal. E o problema não é só a cocaína, é o rastro de sangue que é deixado, né? Então, você vê as Farc, aliadas naturais do PCC e do Comando Vermelho, né, o senhor como Fernandinho Beiramar, etc., que toca o terror no seu próprio país, faz com que essas organizações criminosas no Brasil toquem o terror aqui, matem milhares de pessoas, centenas de pessoas todos os anos, né? O Brasil, que durante o governo do PT, o governo Lula e o governo Dilma, bateu a marca histórica de 60 mil homicídios por ano. 60 mil é 3 vezes a morte da guerra da Síria. 6 vezes a morte da guerra na Síria. Façam comparativos com outros países com população parecida. Vocês vão ver que isso é inaceitável. Vocês vão ver o que é que está acontecendo no país. E mostrem isso para as pessoas. Tá? Eu exorto vocês estão aqui, né? Primeiro, muito obrigado pela confiança, porque sem vocês o Terceiro Vídeo não existiria. Né? E meus parabéns por estarem aqui, não estarem assistindo o Jornal Nacional, etc. Né? Todas essas bobagens que aparecem na TV aberta. Mas isso não é suficiente, infelizmente. É preciso que vocês mostrem a realidade para as outras pessoas. Porque para nem todo mundo isso é óbvio. Muita gente vê a eloquência de um Ciro Gomes, mas só o cara entende de economia. Olha, bobagem continua sendo bobagem, mesmo quando dito com fervor. Né? Muita gente elogia o Fernando Haddad também pela sua eloquência. Sabe quem que é Fernando Haddad? Fernando Haddad é o cara que escreveu uma tese de doutorado falando da viabilidade do sistema soviético 2 anos antes do sistema soviético de economia falir. Olha o cara, olha o nível do cara. Entendem? Olha que ponto esse povo chega. Ele não sabia disso? Deve saber provavelmente. Sabia sim, sabia que a coisa estava falindo, mas ele precisava, né, como bom gramsciano que precisava avançar a agenda da ocupação de espaços, de produção de conteúdo, etc., para a esquerda. Agora nós temos aqui o senhor José Dirceu. José Dirceu, gente, ele é agente do DGI, do Serviço Secreto Cubano.
Ele era na década de 70 e nunca deixou de ser. Não existe nenhum tipo de documento exonerando o José Dirceu, até porque o DGI só sai morto. E o José Dirceu, até onde me consta, está muito bem vivo. Né? Então, olha o tipo de gente que a gente está tratando. Não é político, é mafioso. É criminoso, é uma facção criminosa. Uma facção criminosa. Tudo isso motivado ideologicamente num projeto de poder. Fizeram o diabo durante os 14 anos que ficaram no poder, fizeram o diabo para conseguir se abocanhar o poder e não soltar nunca mais. Prova disso, até hoje falam que Dilma sofreu golpe quando cometeu uma pedalada fiscal assim, escrachada na cara do povo brasileiro, né? Numa proposta eleitoreira escrachada, penhorou o futuro do país para poder ganhar as eleições. E mesmo assim o povo fala, esse pessoal insiste em dizer que foi golpe. O Lula metido em crimes até a tampa, com páginas e páginas e páginas e páginas de provas contra ele. E não, porque o Lula está preso sem provas. Não é possível. Esse povo não é louco. Esse povo não é louco. Esse povo é psicopata. É psicopata. Não acredite nem por um segundo nas boas intenções desse pessoal. Não acredite nem por um segundo. Não temos divergências de ideias. Volto a frisar isso. Então é muito importante que vocês passem essa mensagem adiante. Falem para as pessoas à sua volta. Digam para elas o seguinte: olha, você pode não votar Bolsonaro por convicção. Por convicção. Vote para evitar o mal maior. Vote para evitar Fernando Haddad. Porque a nossa liberdade não dura 3 semanas com Haddad no poder. A nossa liberdade corre risco. O nosso meio de vida corre risco. A nossa capacidade, a capacidade de pais de família de sustentarem os próprios filhos, corre risco. Corre risco. Tá? Lembrem-se disso. Conversem com as pessoas. Ao longo dos dias, dessas próximas semanas, o TC vai fazer vídeos pequenininhos, curtos, né? Explicando ponto a ponto, né? Várias coisas a respeito da questão das eleições, que nós esperamos sejam úteis para que vocês possam mostrar para as pessoas. Porque eu sei, esse vídeo aqui já está chegando aí a 23 minutos já de transmissão. É difícil mostrar isso para uma pessoa, mas um vídeo de 2, 3, 4 minutos, né, uma pílula, você consegue mandar para a pessoa, você consegue baixar, inclusive mandar pelo WhatsApp. Né? Então, fazendo isso, vamos tentar fazer isso para ajudar vocês. Né? Como tentar pegar os indecisos. Não percam tempo com o esquerdista doente, não. Tá? Aquele esquerdista ferrenho, né? Que na época, em 2016, estava lá, botava tarja, não vai ter golpe. Né? Esse cara, não perca tempo com ele, não. Tá? Pegue a pessoa que está indecisa, ou pelo menos confusa, aquela pessoa de boa fé, que acha que o Haddad é bem intencionado, que acha que o Lula melhorou a vida dele. Mostre isso para eles, tá? Mostre isso para eles. E, olha, nunca na história deste país, né, como diríamos aí o ilustre hóspede da Polícia Federal em Curitiba, nunca antes na história desse país uma eleição foi tão decisivamente determinada pelo boca a boca. Pelo boca a boca. O Jair Bolsonaro não pôs 1 centavo de impulsionamento nas redes sociais. Para você ter uma ideia, Henrique Meirelles botou mais de 1 milhão. Jair Bolsonaro não botou 1 centavo. A única força que Jair Bolsonaro tem, tá? A única força que nós temos para resistir é o boca a boca. Certo? É o boca a boca mesmo. Vamos aí para as... Bota aí vou responder algumas perguntas. Né? Então, bota aí, hashtag pergunta. Eu vou ver. A Sabrina Rodrigues diz o seguinte: estou com medo. Olha, medo é saudável, desespero não. É justamente quando a situação fica complicada que a gente tem que parar e ser frio e calculista. O que é que nós vamos fazer? Né? Imagina se James Bond, por exemplo, tivesse medo.
né, começasse a entrar em desespero. Ele não tinha 10 minutos de filme, né? Então, por aí você percebe. Queria agradecer aqui ao Comando Leste, né, que fez uma doação aqui no Superchat. Comenta o seguinte: Bolsonaro tem assessoria de imprensa? Ele precisa. Precisa de fato, mas ele precisa mais da gente. Então, bora trabalhar aí, né, porque está nas nossas mãos realmente. E outra coisa, né, vale lembrar o seguinte: a fraude nas urnas podem acontecer no primeiro turno, mas ela é mais fácil de acontecer no segundo. Então, no primeiro turno, hashtag melhor Jair votando. Hashtag melhor Jair votando. Tá? No primeiro turno, né, subam a hashtag no Twitter e vão para as urnas. O pessoal está falando assim, mas eu não fiz biometria, não sei o que. Nem são todas as cidades, eu também não fiz. Não são todas as cidades que precisam de biometria. Eles estão aplicando isso paulatinamente. Tá? Então não deixe de votar por causa disso. Tá? Não facilitem para eles. Tá? Para fazer uma fraude, eles querem fazer uma fraude por quê? Por que eles estão abertos à questão da fraude? Porque eles querem manter a aparência de uma democracia. Né? Então, para manter uma aparência de democracia, é preciso que haja as eleições. Não facilite. Se você não for votar, eles não precisam nem fraudar. Eles simplesmente pegam o resultado verdadeiro e publicam. Entendeu? Então façam com que, se tiver fraude, façam com que ela tenha que ser descarada. Tá? Então bora votar no dia 7. Bora votar, leve as pessoas para votar, não perca essa chance. Certo? Vamos ver aqui. O William Domingues pergunta: Ítalo, você acredita em uma intervenção militar em caso de vitória do Haddad? Não sei. Não acredito nem desacredito. Tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? O Haddad, aliás, qualquer coisa que os militares tivessem feito até agora poderia atrapalhar uma possível vitória do Jair Bolsonaro. Então eu acho que talvez, olhando para outro ângulo, né, eu acredito que seria mais interessante eles terem refreado de fato suas ações para ver o que daria dessa questão das eleições. Né? Pelo menos de um ano para cá, isso aí é um cenário que se configura. Né? Então, eu não sei dizer para vocês o que eles vão fazer caso não se concretize, né, o melhor cenário possível, né, que é a vitória do Jair Bolsonaro. Não sei dizer para você realmente. Pergunta: Bolsonaro tem chances reais de ganhar no primeiro turno? O Felipe Martins, ele disse o seguinte, né, o analista político Felipe Martins, que as chances são de pequena a moderada com tendência em alta. Então, isso aí vai aparecer muito agora nessa semana de entrada, porque vai ter a decisão geral das pessoas, muita gente estava indecisa, vai começar a fazer a sua decisão, tomar a sua decisão. Tem a questão do voto útil ou responsável, como eu prefiro chamar, né? Vai começar a migrar para o Bolsonaro. Tem também a questão do efeito manada, que é um efeito sociológico observável. Né? E o Bolsonaro ele não precisa de 50% dos votos totais. Ele precisa de 50% dos votos válidos. Ou seja, descontando as abstenções, os brancos, os nulos e os inválidos. Né? Então, há chance sim. Há chance sim. De pequena a moderada com tendência em alta. Né? Talvez esteja mais alta ao longo dessa semana aí, que vai ser a última semana. Né? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo com os seus amigos, nas redes sociais, enfim. Faça com que essas informações cheguem às pessoas. Tá certo? É preciso pegar os indecisos. Eles vão virar a balança. Tá bom? Então, um abraço a todos vocês. Uma excelente quinta-feira e fiquem com Deus.